Olá, gente, bem-vindo novamente ao webinário da Vértice Services. Estamos agora aqui exatamente às 3h02, 2 minutinhos aí, do horário do Reino Unido, para a gente começar esse webinário. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Basílio, eu sou o fundador da Vértice Services, já há praticamente 19 anos. Próximo ano a gente vai fazer 20 anos da Vértice Services, empresa de contabilidade e consultoria, e ajudando o empresário no Reino Unido. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre um webinário, um tema super especial, porque na realidade não é todo empresário, ou melhor, nem todo profissional, consultor ou contador que entende, né, essa estrutura que a gente vai estar falando um pouquinho hoje, que é super tentadora, super interessante, que pode ser usada para diversas finalidades. Então, vamos lá. Hoje o tema do nosso webinário é o que é uma LLP no Reino Unido. Uma LLP, se você não sabe, é uma Limited Liability Partnership, né? Muita gente tem essa ideia de que, nossa, uma LLP, o que é isso? É coisa de contador, é coisa de advogado, deve ser super complexo, super complicado, só eles conseguem ter, tá? E aí o pessoal tem traz nos ombros aí uma imagem de ser uma estrutura complexa, super complicada, mas não é. É muito mais fácil do que você, empresário, imagina, né? Montar e ter uma LLP. No Reino Unido, nós da Versa, a gente tem aí umas quase 5 dúzias delas de clientes que utilizam esse tipo de estrutura. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito da LLP, requisitos, vantagens e quando pode ou não pode, quando há ou não há imposto no Reino Unido. Vamos lá, gente. Um pouquinho sobre a Vertice Service, para quem não conhece, a gente já ajudou mais de 10 mil empresários a começar e crescer o negócio desde 2007. Está o nosso Instagram, Vertice Service, nosso YouTube, nosso canal e website www.verticeservice.com, se você dá uma olhadinha um pouco mais sobre o serviço que a gente oferece no mercado. Os principais serviços, para aqueles que não conhecem nossos serviços, é contabilidade de empresa limitada, self-assessment tax return, que é a preparação do imposto de renda, fazendo esse bridge também entre o Brasil, Reino Unido e do Brasil, folha de pagamento, POI, entrega de VAT, estratégia fiscal, optimização de imposto, né, da carga tributária, e é isso aí. Então, um pouquinho sobre mim. Novamente, meu nome é Rodolfo Basílio, sou fundador da Vertice Services 2004. Eu já ajudei mais de 3 mil empresários diretamente a crescer a empresa com clareza, resultado, sem atalho de guru, sem receita mágica, né? Um pouquinho sobre o meu histórico, empreendedor. Eu sou fundador da Vertice Services, sou empreendedor em série também. Não só sou conhecido na área da contabilidade no Reino Unido, eu venho já da área da fintech também, da empresa de tecnologia financeira já desde 2010, há muitos anos. Em 2022 eu vendi a minha empresa Angra, um banco digital com sucesso, uma empresa com ações na London Stock Market. E eu também fui cofundador de uma Software as a Service, um SaaS, na área de tecnologia e pagamento, Remitec, que eu também participei diretamente. Eu vendi em 2022 e também tenho meu canal lá no Instagram, se vocês dão uma olhadinha no meu trabalho. Um canal bastante ativo aí, dando dicas e conselhos para o empresário, o que ele faz para ele poder crescer o negócio dele com eficiência. O meu website também, pessoal, rodolfobasilio.com, meu LinkedIn, meu YouTube. No meu YouTube você consegue ver um pouquinho sobre o meu trabalho também. O meu podcast, Conversa com Rodolfo Basílio, no qual eu me encontro com diversos empresários de diversos locais e bato um papo com eles, trazendo bastante dica prática de o que você tem que fazer e evitar para poder ter um negócio de sucesso. E aí está o meu TikTok também, Rod Basílio Official. Para vocês que vão ficar até o final, por favor, deixe a sua pergunta, qualquer pergunta que você tem em relação à LLP, quais são as vantagens e desvantagens, qualquer coisa que venha na tua cabeça, pergunta para a gente no final, que eu vou ficar feliz em responder individualmente cada pergunta. Acho que esse disclaimer aqui é importante. Essa apresentação que eu vou dar aqui agora para vocês é de caráter informativo e educacional, né? Então, não é assessoria jurídica, contábil ou fiscal, né? Por quê? Porque as regras no Reino Unido podem mudar e tudo isso depende da situação, né? Então, a gente recomenda sempre, você, né, que está interessado no assunto, validar com um profissional qualificado. Pode ser Vertice Service, pode ser outro escritório de contabilidade que entenda do assunto, que é um assunto, como eu disse, é mais fácil do que a gente imagina, mas tem um certo nível de complexidade, porque a maior parte da área ele lida, né, com um aspecto internacional. Então é importante entender uma outra coisa também, os sócios, né, quando eles são residentes no seu país, tem a situação de onde que tem que pagar o seu imposto, qualquer carga tributária, então é importante também a gente considerar esse elemento dentro da equação quando você vai escolher montar uma LLP ou não.
Vamos lá. O essencial aqui, 30 segundos. Se você tiver que assistir 30 segundos, só um slide e ir embora, tá aqui os 4 elementos que eu acho que é fundamental. O primeiro, a LLP ela é uma empresa, né, uma entidade registrada no Reino Unido. Ela tem responsabilidade limitada, os seus membros, seus sócios, e tem uma alta flexibilidade contratual. Eu vou estar falando disso aqui bastante durante o seminário, bastante coisa repetitiva, mas para você deixar bem incrível na sua cabeça. O que, que é a responsabilidade limitada dos membros, o que, que é a flexibilidade contratual. Para resumir um pouquinho, assim, o lucro, né, de uma LLP, ela passa diretamente para os membros, ao contrário de uma empresa limitada por ações, que a empresa tem que pagar o corporation tax. Então, são duas camadas. Primeiro a empresa paga imposto, depois a pessoa física paga imposto. No caso da LLP, não tem isso, o lucro passa diretamente para os membros. Então, não paga imposto corporativo. É verdade, tem muitas empresas que não pagam imposto corporativo, né? Mas isso não significa que a LLP não tem nenhum tipo de obrigação, tem algumas obrigações contábeis, legais, e vou estar mencionando isso aqui durante o webinar, né? E eu acho que a decisão mais importante que você, empresário, tem que tomar são três, praticamente. Onde que é a fonte da receita, né? É no Reino Unido ou é no exterior? Se a empresa ela tem presença física, equipe, escritório no Reino Unido ou no exterior, e a residência fiscal dos membros. Se os membros dessa LLP, se eles são residentes no Reino Unido ou fora do Reino Unido. Esses são os três elementos mais importantes para poder tomar uma decisão se vale a pena ou não ter uma LLP no Reino Unido. Rapidamente, o que a gente vai por 45 minutos. O que é uma LLP, quando faz sentido. Eu vou fazer uma comparação rápida entre a LLP, uma limitada e uma partnership comum. Quais são os requisitos mínimos e passos da constituição de uma LLP, as obrigações de governança. Vou falar um pouquinho sobre o pagamento do imposto, né? Quando pode haver imposto ou quando não. Eu vou dar aqui um estudo de caso, um exemplo para vocês entenderem na prática, né? Como é que uma LLP pode ajudar um empresário a desenvolver o negócio dele. E por último, 7, eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas mais frequentes. Eu vou falar um pouquinho sobre um checklist para você que está aí um pouco confuso, se avança para uma LLP ou se você não avança, e os próximos passos. E por último, vou estar respondendo para vocês as perguntas que vocês tiverem individualmente. Vamos lá. Começamos então. Qual é a definição prática de uma LLP? Então, uma LLP é uma empresa registrada no Reino Unido, como qualquer outra, assim como uma empresa limitada por ações também está registrada no Companies House. A LLP também está registrada no Companies House, mas a grande vantagem é que ela tem a responsabilidade limitada de cada membro. Então, cada membro se responsabiliza no tamanho do investimento que ele coloca lá na empresa. Ele vai investir 100 mil, a responsabilidade dele é 100 mil. Ele vai investir 50 mil, a responsabilidade dele é 50 mil. Né? Então, ele consegue proteger os seus bens pessoais, né? Ao contrário de uma parte do tipo comum que os sócios não conseguem. E ao mesmo tempo tem a flexibilidade da parceria, por quê? Porque tem um contrato entre os membros, que é um Partnership Agreement, que é um documento que ele está ali, né? Ele tá vivo, ele está live, e você consegue alterar ele de acordo com a necessidade, de acordo com o desejo dos sócios que estão participando. Então, é uma estrutura híbrida. A gente tem a flexibilidade de uma partnership com a proteção de uma empresa limitada por ações. Qual é que uma LP geralmente é utilizada, né? Quais são as utilizações? Vamos lá. Serviço profissional muito comum. Advogado, contador, auditor, consultor de gestão, arquiteto, engenheiro, estruturas internacionais. E os serviços profissionais in and out, né? No Reino Unido e também fora do Reino Unido. Muito comum no Reino Unido a gente ter os advogados, contadores com uma LLP, mas você também pode ter uma mesma equipe de advogados e contadores também fora do país com uma LLP no Reino Unido. Não necessariamente tem que ser residente no Reino Unido. Outra utilização frequente é a fundo de investimento, né? Gestão de ativo, holding, joint venture, que é um projeto aí com fim específico entre duas ou mais partes, consórcio, negócio de comércio internacional, não residente no Reino Unido, super comum, que é praticamente uma empresa que foi montada com uma LLP para comprar, por exemplo, produto de um país e vender para o outro, compra da China vende para o Brasil, compra do Brasil para a China, compra da China vende para Portugal, enfim, tem esse elemento internacional. E por último, também está ficando muito popular recentemente os empresários com presença digital internacional também estão registrando LLP no Reino Unido para poder se beneficiar das vantagens que tem em ter uma LLP em comparação com as outras possibilidades que a gente tem de montar uma empresa no Reino Unido. Um comparativo bem rápido aqui, visão de gestor, de empresário. A diferença entre uma LLP, uma empresa limitada e uma partnership. Como eu já disse anteriormente, a LLP tem responsabilidade limitada, né? Então protege os bens dos sócios e flexibilidade dos lucros, de acordo com o Partnership Agreement.
E aí, normalmente, né, a gente sabe disso, o lucro vai direto para os membros, não? Já, na empresa limitada, é por ações, essa empresa tem um diretor, tem os acionistas, e aí, nessa empresa clássica, a empresa precisa pagar o imposto corporativo sobre o lucro da atividade, e depois os sócios vão pagar o imposto de renda sobre a distribuição desses dividendos para ele, né? Então, no caso da LLP, tem uma camada, bum, vai direto para o sócio. No caso da limitada, tem duas camadas. Primeiro a empresa paga imposto corporativo, depois a gente vai ver se os shareholders da empresa, os acionistas, têm que pagar imposto ou não. E aí, por último, uma outra comparação, cada vez menos popular, uma partnership tradicional. E o que é uma partnership tradicional? É trazer dois self-employed se juntar numa partnership e tem um risco extremo, por quê? Porque nesse caso, um sócio pode se responsabilizar 100%, né? Não tem limite em relação ao outro. Então, se um sócio fizer uma burrada e quebrar uma partnership, o outro sócio ele pode responder, inclusive com os bens pessoais, carro, casa e tudo mais. Então, não é mais uma estrutura muito popular. E aí, uma vez que você vai montar uma LLP, uma Limited Partnership, que a gente tem membros, né? A gente é obrigado a ter mais de 2 membros para poder montar uma LLP. E aí, quem é que manda na LLP? No caso da empresa limitada, é o diretor. O diretor é apontado pelos acionistas, pelos shareholders, para direcionar, gerenciar e tomar as decisões do dia a dia. E no caso da LLP, como é que funciona? Bem, no caso da LLP, tem que ter 2 membros e tem que ter pelo menos 2, o que a gente chama de designated members. O que são esses membros designados? Né? Eles são membros que eles vão assumir diversos deveres formais, de compliance, entrega de contabilidade, registro, alteração, aponta, resigna membro. Então, ele tem uma responsabilidade a mais, e isso aí tudo é decidido entre os próprios membros, né? E entre os membros também não é obrigado a ter, né? Mas é mais do que é recomendado ter um contrato entre os sócios, mais conhecido como um partnership agreement, ou uma limited partnership agreement, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre esse agreement. É um agreement que é importante, por quê? Porque se você não tem, o que vale é o que está na lei, e às vezes o que está na lei não é aquilo que a gente quer ter entre nós dois, né? A gente quer ter uma sociedade que tenha deveres e direitos diferentes, que tem o padrão que tem dentro do Link Liability Partnership Act. E o que acaba acontecendo é que dentro desse partnership agreement a gente vai ter que definir várias coisas lá. Por exemplo, como é que a gente vai distribuir o lucro entre os sócios? Como é que a gente vai apontar o sócio? Como é que a gente vai resignar o sócio? O que acontece em caso de aplicações de empréstimos ou de alto valor em levantamento de capital? O que acontece quando um sócio falecer? O que acontece quando a gente for dissolver uma LLP? Todas essas regras, esses direitos e deveres estão todos nesse acordo, então é muito importante. Mesmo que você não é obrigado a ter, eu mais que aconselho que você tenha um para poder evitar qualquer tipo de conflito no futuro. Quais são os requisitos mínimos para poder montar uma LLP no Reino Unido? Como eu já disse, 2 membros, pelo menos, o endereço registrado no Reino Unido, o endereço de registro no Reino Unido, né, não o comercial. E eu já vou explicar o porquê. O nome da LLP tem que ser de acordo com aquilo que o Companies House autoriza. A gente tem que definir quem vai ser os membros designados, quem não vai ser membro designado, preparar o LP Agreement, que, como eu te disse, você não é obrigado, mas é altamente recomendado, e ver se tem algum outro tipo de necessidade fiscal operacional. Você tem que registrar para o HMRC, contabilidade, VAT. Vou estar falando um pouquinho a respeito disso aí, das obrigações fiscais, logo no próximo slide. Lembrando vocês, se tiverem qualquer tipo de pergunta, toma nota aí, não perde a oportunidade não, e no final eu vou ficar feliz em responder as perguntas que vocês tenham. Então, quais são os passos típicos para poder montar uma LLP? É super simples, gente. Primeiro a gente desenha essa LLP. Como que a gente desenha? A gente define quem são os membros, né? Como é que vai ser a distribuição? É 50-50? Vai ser 4 sócios, 25, 25, 25, 25? Vai ser 1% 99? Como é que a gente vai distribuir a parcela dessa LLP para os membros? E a gente registra a LLP no Companies House, junto com o endereço. Depois a gente prepara o acordo entre os sócios e assina. Define como é que vai ser o processo contábil, os relatórios. Verifica lá as obrigações dessa LLP, se tem obrigação ou não, quais são as obrigações, e por último, a gente abre a conta bancária, né, para esse cliente, e aí é onde gera muito problema. Tem muita empresa no Reino Unido que consegue montar uma LLP, mas não consegue abrir uma conta bancária, e aí trava tudo. Não adianta nada você ter uma empresa e não ter a capacidade de conseguir receber o dinheiro. Mas nós, a Verge Service, a gente tem uma parceria já com o Banco High Street já há 15 anos, e também com alguns bancos digitais, a gente consegue, inclusive, abrir uma conta bancária de uma LLP, mesmo que os membros não estejam residentes no Reino Unido, fora do Reino Unido, à distância, remotamente. Você não precisa nem pegar o avião e vir para o Reino Unido para poder abrir a conta bancária e assinar os documentos
presencialmente, porque a gente consegue fazer tudo isso aí à distância, inclusive. Quais são as obrigações de uma LLP? Contabilidade organizada. Isso é básico, é padrão, todo mundo tem que ter, né? Não é só numa LLP. Partnership, empresa limitada, self-employed, todo mundo tem que ter uma contabilidade organizada. Tem que entender as entregas, atualizações formais, que eu já vou falar um pouquinho a respeito disso, que é a atualização de endereço, apontar e resignar os membros, entrega de contabilidade para o Companies House, e também tem o Confirmation Statement e tudo mais. Essas são as obrigações principais. Por que geralmente as pessoas escolhem uma RLP e não escolhem uma empresa limitada e tudo mais? Vamos lá. Primeiro, como eu já disse, é uma empresa que ela tem a responsabilidade limitada dos sócios, ela tem a proteção da empresa limitada, só que ao mesmo tempo ela tem a flexibilidade da partnership. É por isso, essa é a primeira. E a segunda é porque evita a camada de distribuição típica de estrutura corporativa. O que eu estou dizendo aqui, eu já disse anteriormente. No caso da RLP, o lucro vai direto para o membro, né? A empresa não paga imposto nenhum. Já no caso da empresa limitada, tem duas camadas, porque primeiro a empresa precisa pagar imposto corporativo, depois o sócio precisa pagar na distribuição dos dividendos. No caso da LLP, não. Terceira, por que eles escolhem uma LLP? Porque tem flexibilidade para distribuir os resultados. O que você pode fazer isso aí? Você pode mover a partnership, o percentual dos sócios de acordo com a necessidade. Então, tem uma flexibilidade enorme. Já no caso da empresa limitada, precisa fazer stock transfer form, transferir ações de um sócio para o outro, é uma complicação. Na LLP, a gente só atualiza a Partnership Agreement, assim, os sócios e vamos que vamos. E por último, é muito interessante para negócios que tenha vários sócios, vários participantes, inclusive. Então, como é que o conceito-chave aqui, né? Como é que a LP costuma ser tributada? Agora aqui é uma coisa super interessante, né? Quando é que ela paga imposto, quando é que ela não paga imposto? Como é que paga imposto, como é que não paga imposto? A regra fundamental básica é: a LLP, de uma maneira geral, ela não é tributada como empresa sobre o lucro, né? Assim como eu disse anteriormente. No caso da empresa limitada por ações, a empresa precisa pagar um imposto corporativo, na LLP não. E os membros, que são os sócios, eles são tributados de acordo com o quê? Com algumas regras que são aplicáveis de acordo com a situação, né, do cenário, de como foi formado, de como é que é a operação da empresa, onde que ela está estabelecida, onde que está a equipe, onde está o cliente. E eu vou falar um pouquinho sobre quais são essas regras aplicáveis agora, né? Quais são as perguntas que você ou eu devo fazer para o cliente para poder decidir aí? Vamos para cima do uma LLP e se beneficiar das vantagens tributárias de evitar os impostos, diminuir a carga tributária ou não? Primeiro, se a receita de fonte de UK ou não? Essa é a primeira pergunta, né? Então, quando a receita de fonte ela é fora do UK, facilita. Quando ela é no Reino Unido, é um pouco mais complicado. Essa é fundamental. Existe estrutura, equipe, escritório, fundamental, núcleo de funcionários, tudo. Tem tudo isso aí no Reino Unido ou não? Se tem no Reino Unido, dificulta. Se não tem no Reino Unido, facilita, né? Terceiro, os membros são residentes fiscais do Reino Unido ou não? Se são residentes fiscais do Reino Unido, tem que pagar imposto do Reino Unido. Se não são residentes do Reino Unido, não precisa. Aí tem que ver a situação de cada um onde tem a residência. Pessoa física. A jurídica, onde é que a empresa que vai ser membra, que ela vai ser sócia dessa LP, onde que ela está situada. Se ela está num lugar onde paga imposto, tem que ver a situação do país, da jurisdição. Se ela está num paraíso fiscal, num lugar onde tem que pagar imposto, não tem que pagar imposto nenhum, né? Nem em uma camada. E aí, por último, você tem um outro tipo de elemento que é a sua obrigação, né? Tem algum outro relatório específico da atividade que você vai estar operando no Reino Unido, VAT e tudo mais. Novamente, se você tem qualquer tipo de pergunta, por favor, toma nota aí e eu vou ficar feliz em responder lá no final do webinário. Vamos lá. Vamos acompanhar um pouquinho agora aqui esse diagrama se a LLP paga imposto para o Reino Unido ou não paga. Primeiro, a LLP foi registrada no Reino Unido, né? Primeiro ponto. Pergunta número 1. A LLP, ela opera ou tem equipe dentro do Reino Unido? Se ela tem equipe dentro do Reino Unido, tem de haver tributação e obrigação no Reino Unido. Ela não tem? Como, por exemplo? Eu registrei uma LLP no Reino Unido e montei um escritóriozinho em Portugal, na Lituânia, na Estônia, no Brasil, onde é que seja, mas não é no Reino Unido. Né? Ou tenho um escritório administrativo pequeno no Reino Unido e a maior parte dos funcionários estão num escritório em Portugal, por exemplo, estão na França. Então, a LLP ela já não opera tecnicamente no Reino Unido, ela está fora. Lembrando que tem algumas funções administrativas que não tem nenhum tipo de problema. Né? É assim que a gente julga se opera ou não, se a equipe está dentro ou se a equipe não está dentro. Não é porque tem talvez um membro que está lá dentro que ela já opera dentro. Não. Né? Tem que analisar a situação. Depois, próximo, segunda pergunta. Os clientes ou a receita, ela é originada no Reino Unido ou não? Se ela é no Reino Unido, pode ser que tenha um imposto, uma obrigação sobre essa renda, se for Reino Unido. E se não tiver?
Aí vai para a próxima pergunta, que é a terceira. Os sócios residem no Reino Unido ou não? Se residir no Reino Unido, ele vai pagar imposto da parte do Reino Unido para ele lá. Agora, se o outro sócio que não reside no Reino Unido, esse, em geral, não tem que pagar imposto para o Reino Unido. Então é isso basicamente, de cima para baixo, do mais urgente para o menos urgente, é o risco de tributar. Primeiro, repito, se opera no Reino Unido e tem a maior parte da equipe, presença física, escritório no Reino Unido, o escritório principal. Se tem o risco alto de tributar, ele tem que pagar imposto no Reino Unido. Caso contrário, não. Né, depois a gente tem que ver outras duas coisas para poder validar. A receita do Reino Unido ou não. Aliás, inclusive a receita pode ser do Reino Unido, mas se você estiver entregando todo o trabalho fora do Reino Unido, também não tem problema. Você vai para a terceira pergunta. E por último, que é o caso do residente, pessoa física ou jurídica. Se for física ou jurídica, se for física no Reino Unido, tem que pagar imposto da distribuição no Reino Unido. E se for física que mora fora do Reino Unido, tem que ver como é que é a questão tributária de cada país. E se for jurídica, a mesma coisa. Se o membro ele é jurídico no Reino Unido, tributação. Se ele for jurídico fora do Reino Unido, tem que ver a tributação no país. Por uma tributação num país onde seja, sei lá, um paraíso fiscal, um offshore, onde ou um país onde a carga tributária seja mais baixa, o imposto final, a carga tributária final geral vai ser mais baixa. Agora, é muito importante que, mesmo que a empresa não tenha que pagar imposto no Reino Unido, tem algumas obrigações que a gente é obrigado a entregar dentro do Reino Unido. Quais são essas obrigações? Tem as obrigações da LLP e dos membros da LLP. Da LLP, gente, o que vocês têm que fazer são duas coisas, praticamente. A gente tem que entregar a contabilidade anual da LLP para o Companies House, do mesmo jeito que a gente entrega na empresa limitada por ações, e a gente também tem que entregar uma vez por ano o Confirmation Statement, poder falar quem são os membros, quem são os membros, só de registro, mas atualização dos dados cadastrais do Companies House. E aí, na questão dos impostos, né, a gente tem duas declarações fundamentais. A primeira é, a gente tem que preparar do lado do contador um Partnership Tax Return, mais conhecido como SA 800. E, por último, cada membro tem que preparar o seu Self-Assessment Tax Return e entregar para o HMRC. Então, a NLP tem as suas obrigações que a gente tem que entregar, ou melhor, a empresa de contabilidade tem que entregar para ter a certeza que as obrigações estão em dia. Então, vamos lá. O que todo mundo gostaria de entender um pouco mais é quando é que a NLP não paga imposto para o Reino Unido. Né? Quando paga e quando não paga. Vamos lá. Quais são as condições para não ter que pagar imposto para o Reino Unido, para não ter a existência da carga tributária? Vamos lá. A LP, quando ela não tem nenhum tipo de rendimento no Reino Unido, não tem estabelecimento permanente de atividade comercial no Reino Unido, ou majoritariamente, como eu disse anteriormente, no Reino Unido, os membros não são residentes fiscais do Reino Unido, então não paga, e aí também não tem receita de imóvel, investimento em outras fontes britânicas, né? Porque tem muito desconto de imposto que é feito na fonte, né? Já as condições que podem ser que geram impostos no Reino Unido, se a NLP ela tem atividade 100% comercial realizada toda a equipe no Reino Unido e tudo mais, aí complica, tem que pagar imposto. Se a receita de cliente, o contrato considerado de fonte no Reino Unido, isso também é importante. É outra. A venda foi feita onde? Foi feita fisicamente no Reino Unido? O trabalho foi entregue no Reino Unido? Ou o trabalho de consultoria, ou o trabalho que foi feito foi entregue fora do Reino Unido? É a ideia do onde que você vende, onde é que você entrega o trabalho, né? E é por isso que essa ideia do remoto ajuda bastante, porque o digital, você pode ter mais ali pelo Reino Unido e tá oferecendo o seu serviço, sei lá, a sua consultoria por Portugal, por França, por outro país, entendeu? E aí onde tem a vantagem, você consegue se beneficiar da isenção da carga tributária. E aí, como eu disse anteriormente, se os membros são residentes domiciliados no Reino Unido, porque se você é residente fiscal no Reino Unido, você tem que pagar o seu imposto como residente no Reino Unido. Se você não for, tem que ver onde é o seu país de residência. A situação, se a LLP ela tem propriedade ativa, imóvel, um monte de coisa lá no Reino Unido, pode ser que isso aí também incomode essa estruturação. E por último, como eu já disse, você tem um estabelecimento permanente configurado no Reino Unido, o HMRC vai querer que a LLP pague imposto lá, independente de como você organiza a sua LLP. Então, quais são os exemplos de fatores de risco numa LLP para pagamento de imposto? Como eu já disse, cliente no Reino Unido pode gerar renda de fonte no Reino Unido, pode ou não é porque o cliente do Reino Unido que vai ter que pagar o imposto sobre aquela renda, hein? É onde o pessoal se confunde, uma coisa diferente da outra. Depois, serviço prestado fisicamente no Reino Unido, esse sim pode ser que gere tributação no Reino Unido. É o caso dos contadores, dos advogados, o tradicional que já tem no Reino Unido. Depois, a equipe trabalhando no Reino Unido, ou a maior parte da equipe trabalhando no Reino Unido. Né? Se tiver um caso onde a maior parte está fora do Reino Unido, no Reino Unido tem um pouquinho de administração, secretarial, não tem problema. Agora, se tiver 90% da equipe no Reino Unido estiver entregando para o escritório no Reino Unido,
pode caracterizar a atividade no Reino Unido, ter que pagar imposto sobre a execução desse trabalho no Reino Unido. Eh, Depois, o escritório do Reino Unido, como eu já disse, se tiver o escritório presencial lá, com a maior parte dos funcionários, e temos as duas questões interessantes que sempre me perguntam. A primeira, mas, pô, Rodolfo, mas e se eu tiver uma conta bancária lá da LP no Reino Unido? Por causa dessa situação de ter conta bancária no Reino Unido, tem que pagar imposto? Né? Não, não tem nada a ver. Né? Não é porque você tem uma conta bancária no Reino Unido e porque a LLP tem um escritório de registro no Reino Unido, é que vai ter que pagar imposto sobre a renda no Reino Unido. E aí, agora, por último, aqui um estudo de caso, dei um nome aqui aleatório, Global Advisors LLP, como um exemplo prático para você entender. Vamos dizer que essa LLP, ela é obviamente registrada no Reino Unido, ela tem 2 membros. Um membro é uma pessoa não residente no Reino Unido, no Brasil, em Portugal, na França, na Argentina, onde é que seja. E aí tem uma outra empresa também, uma empresa também não está estabelecida no Reino Unido. Uma empresa que está em outra jurisdição. E os clientes são fora do Reino Unido. Por exemplo, Dubai. Então, Dubai, você tem um cliente em Dubai, só como um exemplo, que pode ser qualquer outro tipo de país, ou um outro local. E aí, por último, a equipe, a entrega do serviço, ela está fora do Reino Unido. Vamos supor que você montou a LP e você tem uma equipe no Brasil e Portugal. Né? Você até tem uma pessoa lá, ou tem um dos membros lá no Reino Unido, mas a maior parte do pessoal está fora do Reino Unido. Então, você não tem um escritório lá, né? Chiquetoso, com um monte de gente, um monte de cadeira, com server, com tudo, operando no Reino Unido, apenas um endereço de registro administrativo. A pergunta é, essa estrutura LLP, ela paga imposto para o Reino Unido ou não? E a resposta é não, ela não paga. Então, a LLP não paga imposto como empresa nesse estudo de caso, sobre o lucro, mas mesmo assim, a gente tem que fazer o quê? Entregar as obrigações dessa LLP para o Companies House e para o HMRC. E aí, o membro que tem a sua residência no seu país tem que ver qual que é a obrigação dele de declarar ou não a renda no país dele. Se ele morar num país onde não tem que pagar imposto nenhum, não paga imposto nenhum, ou ele coloca lá um sócio, que é um sócio corporativo e não distribui como dividendos para ele, ele deixa o lucro assentado nessa empresa e não distribui, e aí o lucro fica nessa empresa, nessa empresa no estrangeiro, e aí não tem que pagar o imposto da distribuição sobre o quê? Sobre a renda que ele teve no país onde ele tem a residência. Por quê? Porque nesse caso não teve a distribuição uma pessoa física, porque o lucro ficou aonde? Ficou lá paradinho na empresa, na empresa jurídica. Algumas perguntas frequentes que sempre perguntam para a gente lá: se eu abrir uma LLP no Reino Unido, automaticamente pago o imposto para o Reino Unido? É como eu disse anteriormente, não necessariamente, depende. Por quê? Vai ter escritório com presença total no Reino Unido ou não? Vai ter fonte de renda no Reino Unido ou não? Residência dos membros é importante. Segundo, precisa ter de escritório físico no Reino Unido? Não, você precisa de um escritório de registro no Reino Unido. O físico você pode ter onde você quiser, na tua casa, na França, na Argentina, no Portugal, no Brasil, onde é que você quer. A LLP é melhor que uma limitada? Eu acho que sim. Em diversos casos é. Por quê? Porque ela não paga tributação em 2 camadas. Ela paga em uma e ainda tem uma série de utilidades, uma série de vantagens fiscais. Em muitos casos, ela não paga imposto nenhum, nem na física, nem no jurídico. Então, tem vantagem? Claro que tem vantagem. E é melhor, em alguns casos, você ter uma LLP do que você ter uma empresa limitada? Certamente. Não tenho muito para poder falar. Tá aí, ó, o webinar que eu dei para vocês explicando os prós e os cons. Mesmo sem imposto, tem obrigações? Sim, você tem várias obrigações, como eu disse. Registro, a contabilidade tem que estar em dia, tem que entregar o Confirmation Statement, tem que entregar a contabilidade anual e preparar o SA 800 e o Self-Assessment, o Tax Return dos membros. E aí, então, o checklist executivo, antes de você decidir se vai com a LLP ou não vai com a LLP. Por que eu vou voltar para a LLP? Né? Qual que é a razão? Né? Onde minha equipe vai trabalhar? Vai trabalhar no Reino Unido? Né? Como eu disse anteriormente, aí pode ser que não tenha os benefícios. A vantagem, eu vou conseguir montar uma LLP no Reino Unido, mas trabalhar fora? Aí você, ó, legal, você vai ter vantagem. Né? A questão fiscal, onde que é a residência fiscal dos membros? Ou melhor, eu não vou entrar como membro, eu vou registrar uma empresa limitada fora do país e vou colocar essa empresa como membro dessa LLP. Tem vantagem? Meu, tem um monte de vantagem, porque você evita aquela tributação das camadas que eu disse anteriormente da pessoa física. E os documentos? Super importante, a gente tem que preparar um acordo entre os sócios, que é uma LLP Agreement.
Um outro ponto que já falei anteriormente durante o webinar é a abertura da conta bancária. Não adianta nada você montar uma LP e não ter conta bancária. No nosso caso, da Versa, a gente consegue abrir, como já disse anteriormente, remotamente conta bancária para você. Você não precisa nem pegar o avião e sair do país. E por último, a gente decidir quem que vai ser a pessoa que vai administrar e assinar como um membro designado da tua RLP. É super importante porque está dando poderes para poder administrar a RLP para os outros membros. Então tá aí, gente. Agora eu vou começar a responder as perguntas. Consegui terminar em meia hora, justo. Meia hora justo sem ensaio. Vamos lá. Tá começando, deixa eu ver as perguntas aqui. Primeira pergunta, seria possível converter uma limitada em uma RLP? É complicado. Você vai ter que dar baixa na RLP e abrir uma limitada. Você não vai conseguir converter. Você vai ter que terminar uma e abrir outra. O que ocorre em casos que 70% da receita e fora e os 30% no Reino Unido? Super interessante. Lembrando que a gente tem que responder a primeira pergunta, que é o escritório físico, gerencial do dia a dia lá. Vai estar no Reino Unido ou não vai? Ah, não vai estar no Reino Unido. Agora a renda do Reino Unido. Tá, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos dizer que tivesse tributação. 70% é fora, 30% é dentro. 70% que é o cliente é fora, não tem que pagar imposto nenhum. E os 30%? Aí os 30% vai ter que pagar, vai ser acessado individualmente. Então, nesse caso, por exemplo, que eu tenho 70-30, 70 clientes exterior e 30 dentro, aí vamos supor que eu tenho um sócio 50% do Reino Unido e 50% fora, né? Aí vai ficar 70-30. Desses 30 do Reino Unido, vai ter que pagar, dos 30, 15% vai ter que pagar a empresa, 15% vai ter que pagar o residente do Reino Unido, né? Porque eles têm 50-50 nesse caso. Então, aquilo a gente realoca e faz a matemática. Então, de acordo com o percentual, né? A gente faz internamente a gente faz isso. E a gente paga o imposto aquilo que tem que pagar imposto no Reino Unido. Aquilo que não tem que pagar, a gente faz a matemática e não tem que pagar. Não é um ou o outro. A gente pode ter uma situação mista, híbrida, que uma parte da LLP paga imposto, uma parte da renda LLP não paga. Existem setores específicos em que a estrutura LLP é particularmente vantajosa ou desvantajosa? Como eu já disse anteriormente, é vantajosa em diversas situações, como joint venture, empresa de consultoria, empresas que têm influencers, empresa que vende produto digital, consultoria, holding, entre outros. Até joint ventures entre duas empresas é interessante a RLP. O que acontece se um sócio quiser sair? Bom, se um sócio quiser sair e tiver mais de 2 sócios, não tem problema. Se tiver um sócio só, quebra a LLP e aí precisa colocar um outro sócio, né? É assim que funciona. Quais são as obrigações contabilísticas básicas que uma LLP precisa cumprir todos os anos? Como eu disse anteriormente, ela precisa entregar annual accounts da LLP para o Companies House. Tem que entregar confirmation statement para poder estar atualizando os dados cadastrais do Companies House, quem são os membros, qual é o endereço deles, qual é o endereço de registro, né, e tudo mais. E aí, por último, com a HMRC, a Partnership Tax Return, que é o tal conhecido como SR800, e o Self-Assessed Tax Return dos membros. Consigo abrir um estúdio de animação, mas toda a minha equipe está aqui na unidade do Brasil? Sim, a minha resposta é positiva, consegue sim. Você consegue montar uma EDLP no Reino Unido, toda a tua equipe está no Brasil ou em outro país, sem nenhum tipo de problema, e aí sim você vai ter a vantagem, como eu disse, tributária. Que tipo de despesa eu posso normalmente deduzir numa LLP? Todas as despesas do negócio, né, gente? É tudo aquilo que você consegue responder que é para o negócio, é legítimo. E não é despesa pessoal e tudo mais, é para poder executar e entregar o trabalho. A resposta é sim, você consegue colocar como despesa do negócio. Se eu posso ter 2 membros, se eu podia ter 2 membros, 2 empresas como membra não residente no Reino Unido, a resposta é sim. Você pode colocar 2 empresas não residentes no Reino Unido como membras, como sócias dessa LLP.
Próxima pergunta. É obrigado a ter um membro residente no Reino Unido? Não. Você pode ter uma LLP com membros todos morando no estrangeiro, fora do país. Não tem nenhum limite, nenhuma exceção à regra. Pode ser pessoa física ou jurídica dentro ou fora do Reino Unido. Quantos membros é o mínimo para poder montar uma LLP? Vamos lá, como eu já disse anteriormente nos slides, você precisa ter pelo menos 2 membros para poder começar uma LLP e 2 designated members, né, para poder começar uma LLP. Então, se você começa uma LLP com 2 membros, os 2 têm que ser membros designados. Vamos ver aqui se tem alguma outra pergunta ou não. Bom, o que eu gostaria de comentar já sendo uma pessoa talvez repetitiva, é que os 3 elementos fundamentais são 3 elementos fundamentais. Primeiro, toca pau, monta LLP. Segundo, tem o escritório de registro no Reino Unido e a operação toda, gerencial, tal, escritório, essa questão fora do Reino Unido, essencial. E, por via de regra, se a maior parte dos clientes estiverem fora do Reino Unido, melhor a vantagem é. Pode ter cliente no Reino Unido? Pode. Mas se a maior parte dos clientes estiverem fora, melhor ainda. É viável abrir uma holding no Reino Unido? Sim, é viável. Aí você tem que ver como é que você quer fazer. Se você vai querer fazer através de uma LLP ou se você vai querer fazer uma Private Limited Company My Shares. Tem os seus prós e cons dependendo de cada situação, né? De qual que é a... Aí nesse caso aqui seria bom fazer uma consulta individual com os nossos consultores para poder entender um pouquinho mais qual que vai ser o propósito principal para poder utilizar uma LLP como holding, mas tem muita gente que usa? Tem, bastante gente que usa, mas é bom entender um pouquinho mais sobre as particularidades individuais do seu caso. Gente, eu acho que é o suficiente. Eu acho que eu tentei aqui passar o máximo possível de informação essencial, básica, né? Conseguir resumir esse tamanho, né, dessa lei, que é gigante, e conseguir resumir o máximo possível aqui e evitar o máximo possível de jargão e palavra técnica para que você, empresário, consiga entender quais são as vantagens de você ter uma LLP no Reino Unido. E aí, se você quiser, estamos à disposição. Marca o horário com um dos nossos consultores. Se você tiver qualquer dúvida em relação à LP, que a gente vai ficar feliz em estar te ajudando. Fico por aqui novamente. Um grande abraço. Até o próximo webinar e próximo mês. Rodolfo Basile.